Bom dia a todos os presentes. É uma honra estar aqui com vocês mais um dia, no nosso último dia de live. Meu nome é Joelce, para quem não me conhece, né? Estou coordenadora de artes do município de Fazenda Rio Grande. E dando continuidade ao nosso primeiro webinário, estamos na live de número 19, né? Nessa manhã gelada, mas de coração aquecido. E agradecido por todos os palestrantes, né? E aos intérpretes, a Jandira, a Jéssica, a Elaine, ao José, que está hoje pela manhã com a gente, que estão doando um pouquinho do seu conhecimento, né? E o seu tempo aqui para nos auxiliar no nosso webinário. Então, hoje eu tenho uma honra de apresentar para vocês o nosso professor, ministrante hoje, né? O Júnior Obata, que vai trabalhar com teatro, né? Vai estar doando um pouquinho da sua experiência com teatro. Então, vou falar um pouquinho do professor Júnior. Então, o professor Júnior é educador, ator e produtor cultural, graduado em teatro pela Universidade Estadual do Paraná, no Campus 2, da FAP, especialista em neuropsicologia pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, possui graduação em dança clássica e dança contemporânea, na Escola de Dança e do Teatro do Bahia. Atualmente é educador no Colégio Medianeira e fundador do projeto educacional Brincando no Palco, coordenador do curso de teatro e Escola Fórum School. Em 2018, produziu o projeto Curitibim, pela produtora Parabolé, Educação e Cultura. Participou ao longo de sua carreira artística em mais de 10 espetáculos em teatro, dança e cinema, destacando-se na primeira série de Tino Felino, contendo 8 episódios de temporada, no musical Tino Felino, musical Voz de Abrigo, longa-metragem Origem, direção de Ali Marubita, isso? Dramaturgo Curitiba? Dramaturgo desde 2017, com mais de 15 textos até agora. Então, com vocês, professor Júnior Obata. Bom dia, pessoal. Bom dia, professores, professoras, amigos, colegas que estão assistindo a live. Espero que vocês estejam bem, em casa, no conforto de vocês, ou no trabalho, no carro, onde a gente estiver, né? Eu acho que essa é a grande sacada, né, das webs, né, que a gente pode assistir e acompanhar onde a gente estiver, basta ter uma internet e um dispositivo móvel, né, tanto o celular, o computador, né, e para a gente ir conversando um pouquinho. Então, antes de começar essa troca de experiência, né, então eu queria agradecer à Secretaria Municipal de Educação pelo convite, em especial a coordenadora Joyci e também a professora Renata, né, lá da Universidade de Santa Cruz, tá bom? Então, eu espero que essa troca, tá, tenha o nosso chat, pode colocar ali dúvidas, comentários, né, eu também estou acompanhando pelo celular aqui do lado, né, então a gente vai conversando, tá bom? Então, eu espero que essa manhã seja rica em trocas de experiência e que possa, né, contribuir um pouco na formação de cada um e principalmente com o retorno às escolas agora, depois do recesso escolar, tá certo? Vou compartilhar aqui um pouquinho a minha tela, tá? Para me auxiliar aqui na minha fala, para não acabar perdendo aqui o assunto, né? Que professor a gente sabe que a gente fala, vai falando, e daí a gente quase faz uma reunião pedagógica aqui. Então, vamos lá? Vou compartilhar aqui a minha tela, e daí eu só vou pedir para a Bru, né, me avisar se está dando certo
ou não o compartilhamento. Eu espero que dê tempo também para eu falar aqui o que eu preciso, né, passar para vocês aqui, tá? Calma lá que o meu computador ele é meio travadinho. Aqui. Aí. Deixa eu ver se foi. Aí, agora está compartilhando. Então, vamos lá, então. Então, o tema, né, ali é teatro, uma linguagem expressiva para e com as crianças, né? E daí, dentro desse tema que foi divulgado, teve um desdobramento, né, que é teatro, linguagem e expressividades, né? Então, desafios da arte na educação em tempos de pandemia, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre quais são os desafios, as possibilidades, estratégias, encaminhamentos, pensar nesse retorno, pensar nessas crianças que estarão voltando para o colégio, tanto em casa quanto no presencial, né? E também escutar um pouquinho o nosso corpo, né? Escutar um pouquinho nós, professores e professoras, né? Se respeitar também em relação ao que eu estou sentindo, a todos esses estímulos que acontecem no nosso dia a dia, né? Que pode acabar, que acaba interferindo, né? No nosso processo também, no nosso trabalho, tá bom? Então, a educação não parou e nós também, né? Então, a educação não parou e nós também. Então, nós, professores e professoras, estamos trabalhando arduamente desde o ano passado, né? Então, eu falo que o ano passado, para mim, foi um ano de sobrevivência e adaptação, né? Então, foi um ano de sobrevivência e adaptação, sobrevivência em todos os sentidos, né? Principalmente com relação à saúde, né? Então, de se cuidar, de não acabar sendo pego pelo vírus, né? E não só nós, né? Mas o nosso núcleo de amizades, de família também, e de adaptação com relação ao próprio trabalho, né? Que é o tema de formação hoje, né? Que é a educação, né? Então, o trabalho do professor e a professora. Então, dentro desse contexto, vou abordar 3 tópicos, né? Que eu acho extremamente importante, né? Que é o efeito da Covid na educação. Então, quanto o contexto pandêmico acabou influenciando, né, no nosso trabalho, na educação, as propostas, estratégias, encaminhamentos, tá? Segundo, a importância da arte, né? Essa arte que nós falamos, né? Deve ter professores e professoras aqui da arte, né? Que ministra aulas de arte no ensino básico, né? E principalmente ali com relação ao teatro, que é minha área, que eu amo de paixão, assim, que eu gosto de falar, e qualquer dúvida pode me perguntar, que a gente vai construindo, tá certo? E o terceiro tópico é possibilidades e continuidades. Vou falar um pouquinho sobre estratégia, ferramentas que a gente consegue trabalhar na sala de aula agora, nesse contexto de educação que estamos vivendo, né? E aí a gente vai tecendo um pouquinho ali, tá bom? Então, tem essa frase aqui que é: novos tempos carregam novos desafios e novas soluções. Então, a gente pensar um pouquinho. Estamos vivendo, né, um novo tempo, tanto no tempo de vida, né, nas nossas relações de amizade, família, de trabalho, principalmente. Então, é um novo tempo. Está se construindo uma nova cultura, né, de se relacionar e interagir, né? Então, por causa do contexto pandêmico. Então, esses novos tempos, eles carregam novos desafios, né? Então, nos tira um pouco da nossa zona de conforto, né? Então, nos tira um pouquinho, nos gera um certo incômodo, né? E esse certo incômodo, ele tem as suas razões positivas e também construtivas. E dentro dessa saída dessa zona de conforto, precisamos também pensar em novas soluções e estratégias, tá certo? E é preciso lembrar também que, nesse momento, todos estão no modo aprendiz, né? Então, é o que eu falei bem no comecinho ali da palestra, é se escutar, né? De se respeitar também, né? Tem dias assim, ano passado principalmente, eu chegava, estava dando aula, daí esse ano também, estou dando aula lá no contexto híbrido, né, em remoto, e daí eu chego em casa e falo assim: Júnior, você está bem? Daí eu falo: hoje eu não estou bem, né? Mas por que eu não estou bem? Aí eu consigo identificar lá quais foram os gatilhos, né? Então, é uma demanda alta de trabalho, né? Ou algo que aconteceu, uma notícia ruim, né? Então, é preciso também lembrar que todo mundo está no modo aprendiz, né? Então, a família está aprendendo, a equipe diretiva do colégio está aprendendo, nós, professores e professoras, estamos aprendendo, e principalmente as crianças também estão aprendendo, né? Aprendendo a lidar tanto com o Covid, aprendendo a lidar na brincadeira e na interação que foi lhe tirado, né?
Hoje a gente chega na sala de aula, as crianças não podem ter aquele contato, aquela brincadeira do pega-pega, mas o mais interessante, o mais rico, é que as crianças e nós nos adaptamos, né, a esse contexto e a gente cria, né? Daí vem a arte, né, a imaginação e a criatividade, o quanto a arte ela é rica nesse modo de fazer e pensar também, né? Então é preciso lembrar que nesse momento todos estão no modo aprendiz, e quando nós falamos modo aprendiz, é importante se respeitar, se escutar, ter o acolhimento de si também, pensar nos sentimentos, pensar nessas informações que estão a todo vapor, né, na mídia, aquilo que chega para a gente também, uma notícia ruim. Então, é saber lidar com infinitos eventos e estímulos, dependendo da sua intensidade, tá bom? Daí agora eu faço uma pergunta e uma provocação para quem está assistindo, né? Mais ali em relação aos professores e às professoras. Então eu pergunto, quais são os maiores desafios do professor, né, e da professora na educação de hoje? Pensando. Vamos lá, vamos fazer esse minutinho de pensamento. Pode colocar ali no chat. O que vocês acham que é o maior desafio hoje, né? Para a gente que vai voltar, né, ou que estamos em casa trabalhando de forma remota ou híbrida? Pode ir digitando ali. Dentro do que eu estou passando, né, da experiência em sala de aula, eu acabei colocando 3 tópicos, né, 3 tópicos aqui de desafios. Então, 1 é comunicação e acessibilidade. 2 é o aspecto emocional, né, então, no sentido tanto do professor, mas principalmente ali com a criança, né, então, o aspecto emocional de tudo que estamos vivendo, né, e por terceiro é a motivação do estudante, né, então, como motivar, né, os estudantes ali que estão retornando ou que estão em casa, né, acho que esses são os maiores desafios que eu consigo perceber e filtrar, né, a partir da minha prática ali, tá, da minha experiência. Saber como estão as crianças pós-pandemia. Ali, tá aparecendo aqui, acho que travou um pouquinho para mim, vou lendo aqui. Isso, como saber como estão nossas crianças pós-pandemia. Exatamente, né? Então, acolher estas crianças, né? Relacionar-se com a criança nessa distância toda. Muito bem, excelente comentário. Interagir e propiciar aprendizagem, porém sem muitas vezes nem conhecer o meu aluno. Exatamente. Às vezes a gente está lá na sala de aula e daí tem essa questão que eu estou falando, que é a comunicação e a acessibilidade, né? Às vezes a criança ela não tem uma tecnologia tão avançada, o microfone, a webcam, e às vezes a gente está falando ali, né? E às vezes a gente não consegue nem identificar um pouquinho como que é essa criança, o jeito dela, né? Mas existem estratégias para que a gente consiga se aproximar um pouco mais dela de forma mais afetiva, né? A gente tem que ir muito na afetividade, né? Então, nesse retorno, né, é acolher, né? Se acolher também, acolher a criança, olhar para ela, né? E deixar um pouquinho aqueles conteudistas, né? E naquele que nós falamos que são os aspectos, né? As competências socioemocionais, né? Então, dentro dos desafios, né, da comunicação, então eu percebo muito, né, que para que se possa ter uma qualidade no processo de ensino-aprendizagem, hoje, nesse contexto que estamos vivendo de educação, é necessário a aliança entre escola e a família, pois já não é mais uma alternativa antes da pandemia, era uma alternativa, né, assim, uma comunicação mais próxima, né, entre a família e a escola, né, uma preocupação maior com o acompanhamento, né, da criança, de ser assistida. Hoje já não é mais, né, e sim uma necessidade, né, essa comunicação entre escola e família. Então, que irão determinar o futuro das nossas crianças e adolescentes. Então, é preciso que haja um diálogo, né, entre escola e família, né, então, um diálogo muito próximo, é muito mais, acredito que seja da família, mas também da escola, né, uma parceria muito forte, né, então eu sempre falo em parcerias, então é preciso que a família seja parceira da escola, assim a escola seja parceira das famílias, né, aqueles que entregarão as atividades, às vezes chega uma atividade pronta, às vezes não chega uma atividade, e daí como a gente faz essa devolutiva, né, então é preciso que haja também, né, essa formação com as famílias, né, essa comunicação com as famílias,
né? Então, a família, ela deve compreender o papel, né? O seu papel nesse momento. Então, como eu, enquanto pai, mãe ou responsável da criança, consigo ajudar, né, para que aconteça essa mediação entre escola, né, entre essa aprendizagem, as informações. E terceiro, a parceria, ela é necessária. Então, o diálogo entre as escolas e a família é necessária, né, que as famílias entendam que não é resolvendo as coisas para os filhos, né, às vezes chega lá uma atividade que o pai e a mãe fez lá para o filho, né, e daí a família tem que entender, né, que a criança é fazendo que se aprende, né, então tá todo mundo aprendendo, né, naquela fala lá, todo mundo está no modo aprendiz, né, então o que a família ela consegue ajudar a criança, né, é dando apoio, incentivando, ouvindo, acolhendo, dando suporte emocional a essa criança, né? Direcionando seus filhos a tomarem melhores atitudes frente às adversidades e desafios, né? Então, são as competências socioemocionais, né, do que nós falamos lá na BNCC. Então, de repente, né, o que a equipe diretiva pode acabar fazendo, né, para contribuir, né, para que esse diálogo entre a família e a escola possa ser efetivada, são ações formativas para as famílias, porque muitas vezes as famílias, elas não entendem, não é que não entenderam, né, mas às vezes elas têm dificuldade, né, de como mediar isso com as crianças em casas, né, então acompanhar de forma consciente a participação dos filhos dentro e fora da escola, né, então pegar lá, como que foi hoje, né, tem atividade, como que foi a live, conseguiu participar, né, quais são os prazos, as entregas, né, então é inspirar os seus filhos, né, e as filhas a adotar uma postura de autonomia também, né, então dependendo ali da faixa etária, né, da educação básica, adotar essa postura de autonomia que as famílias também conseguem, né, já ir promovendo as crianças, né, não só nas tarefas de casa, mas principalmente com relação às tarefas das escolas, né, então promover essa forma autônoma da criança fazer, se organizar, né, dialogar com os pais, as suas necessidades, falar com os professores, se comunicar, né. E o terceiro tópico muito importante, né, nesse modelo híbrido e remoto, é respeitar a proposta e a autonomia do professor em sala de aula, né? Então, às vezes a gente está lá dando aula e às vezes a gente é um pouco questionado, né, sobre o que nós estamos trabalhando ou algo assim, né? Então, o professor tem essa figura, né, de representatividade enquanto construtor, mediador e formador, né, de opinião e de conhecimento, né? Então, é importante que haja essa parceria, né, e as famílias entendam esse papel dela nesse momento importante e que isso se estenda, né, para depois da pandemia, né, que a gente consiga acompanhar, né, um trabalho mais integrado, né, entre as famílias e as escolas. Então, o acompanhamento que eu falo, né, são competências socioemocionais que é do nosso dia a dia, né, que são coisas básicas, né, então falar para a criança, né, então tarefas e prazos, né, que a gente vai estar trabalhando a responsabilidade e a autonomia, né, então tempo de qualidade, né, então passar um tempinho ali vendo quais são as tarefas, mediando, falando com a criança, que gera autoconfiança e paciência, acompanhar e ajudar na criação da agenda e rotina, né, a criança ela precisa ter essa rotina, né, então agora no contexto pandêmico, de muito diferente a rotina que ela via da escola, né, que era a agenda, né, da gente fazer um acompanhamento mais próximo com a criança, pegava o caderno, olhava, né, fazia uma assessoria ali com a criança mais próxima. Hoje nos foi tirado isso. Então é preciso com que a gente se reorganize novamente com relação às agendas e à rotina da criança, né. Expressar atitudes de cuidado e acompanhamento, né, então atitudes de cuidado, né, então perceber se está sobrecarregado, se não está, como que está indo esse acompanhamento das tarefas, né, das práticas, né, então isso gera também confiança e autoestima na criança, né, de confiar, né, na criança de fazer por ela mesma, tá? E combinado com relação às exposições das telas, né, então hoje, com o contexto pandêmico, estamos muito expostos às telas, né, então tanto em jogos quanto em vídeos, né, então, também ter um combinado ali com as crianças de não ficarem muito expostas, né? Fazer coisas mais práticas, artísticas, corporais, sair um pouquinho da frente da tela também por conta da saúde mental e física, né? Então, tudo isso são elementos, né, para com que a gente consiga ter o mínimo de qualidade no processo de ensino e aprendizagem, né, no contexto todo, tá?
Então, não basta só o nosso trabalho, né, professores e professoras. Nós fazemos o máximo que nós conseguimos e, sim, vamos conseguir, né, sempre tendo esse pensamento positivo, né, no sentido de acolhimento, de se acolher também. Então, no sentido de acolhimento, é o aspecto emocional, né? Então, o aspecto emocional de nós estarmos bem também, né, de respeitar os nossos sentimentos, né, com essa ansiedade e principalmente com relação às expectativas, né, a expectativa do retorno, a expectativa da criança que vai chegar à escola e pensar que vai poder abraçar o amigo, né, ou de abraçar a professora, que a gente gosta de abraçar, né, a gente abraça lá a criança, a gente dá um aperto assim, porque isso também é fundamental, isso é conhecimento, isso é aprendizagem, de olhar no olho, perguntar se está bem, né, aquele sorriso que acalenta o nosso coração. Então, um pouquinho disso foi nos tirado, colocou a máscara, a nossa expressão já não conseguimos ver, né? Mas é preciso que isso, né, vá se aproximando, né? Vá se aproximando. E é o que a professora colocou ali no comentário, né? Então, como aproximar essa questão afetiva da criança, que é a comunicação de nós, professores e professora, com relação às crianças. Então, eu falo, é muito de escutar e reagir. Né? Então, escutar a criança no olhar, escutar a criança na sua necessidade, escutar a criança que nunca fala, que nunca manda uma mensagem no chat, perguntar lá o que está acontecendo, né? Que, né, o professor gosta que você fale, que você expresse, né? Então, é nesse sentido de acolher, de entender, né? Então, é olhar para o sentimento da criança. Então, daí eu estava fazendo um exercício esse ano, né? E eu fiquei perguntando, como que fica o cérebro de uma criança, né, que cresce em um contexto pandêmico? Então, é uma pergunta para a gente pensar também, não só o da criança, mas do professor também. Né? Então, como que fica o cérebro de uma criança que cresce num contexto pandêmico? Tem uns estudos, né? Aqui no contexto, é um estudo mais feito com os adolescentes, né? Lá no Fundamental 2, ensino médio. Então, nós ainda a gente vê, presencia isso na educação infantil e também ali com o ensino fundamental 1, os anos iniciais, que é o síndrome da gaiola. Né? Então, fica uma sugestão também para a gente estudar, né, e ficar um pouco mais preparados e preparadas ali com relação a esse retorno. Né? Então, o síndrome da gaiola é por estarmos confinados, né, isolados das nossas relações, né, e com um bombardeio de informações em relação ao contágio do coronavírus, acabou gerando esse síndrome da gaiola, que é a dificuldade, né, de se relacionar com os seus pares, de relacionar com seus amigos, de se relacionar e de interagir, né, por esse medo e a ansiedade. Olha ali a emoção, né, a questão da expressão corporal, a questão do autoconhecimento, né, da autoimagem, né, do autocuidado, né, então, essa questão. Então, acabou desenvolvendo esse síndrome da gaiola, que as crianças e adolescentes sentem dificuldade de interagir, e quando eles saem para fora de casa, eles querem retornar, né, então gerou um pouco do trauma, né, esse tempo de exposição lá fora e tanto para dentro de casa. E como que nós, professores e professoras, a gente vai tentando, né, fazer com que as crianças elas voltem, né, novamente lá, como é a criança, né, expressiva, que se comunica com o corpo, né, com os gestos, com os ruídos, né, no lápis, no canto, né, então como fazer isso, né, para voltar àquilo que nós falamos que era o antigo normal, né, então é não deixar com que o contexto pandêmico modifique muito aquilo que nos foi que era muito caro para a gente, né? Que é a questão da afetividade, do acolhimento, da expressão, da criança, né? A criança por ser criança. Então, um pouquinho olhando agora para o lado mais emocional, né? De sentimento, né? Então, é pensar aquilo que eu falei. Hoje eu estou bem? Não, não estou bem. Então, por que será que eu não estou bem, né? A gente sabe, pelo todo o contexto, né? Então, é se respeitar, de se escutar essa criança, né? De acolher, né? Então, tem eu falo assim, né, que é ação e reação. Então, eu pratico uma ação e eu escuto essa reação. E quando não vem uma reação da criança, né, com o seu sorriso, com aquele olhar que a gente gosta, né, que é aquele olhar de criança, aí eu falo assim, opa, tem alguma coisa diferente, né? Uma coisa diferente. Então, o que nos gera, né, essa sensação, né, de não estar bem é com relação ao medo e ansiedade. Então, as mudanças, elas são encaradas e absorvidas de forma muito diferente por cada pessoa. Né? Então, é preciso sensibilidade e consciência sobre os eventos para evitar futuros traumas. Então, daí vem a questão da arte também, né? Então, ter tato, sensibilidade, né?
aquilo que o Duarte Júnior fala, né, que é a educação dos sentidos, né, que a educação ela não está só no conteúdo, a educação também está no olhar, está na escuta, está nas expressões das crianças, né, que hoje um pouquinho nos foi tirado, que vai ser retornado depois que acabar a pandemia. A gente tem que ter consciência que tem que voltar isso de volta, né? Então, são 4 tópicos, né, que estão com relação a tempo de exposição ao evento traumático. Então, a criança que retorna para a escola, né, ela vai retornar muito diferente, né? Eu senti isso, né? Ela retorna muito diferente. Elas ficam mais introspectivas, tem uma dificuldade de sair, inclusive, assim para fora da carteira, né? Uma coisa que eu não imaginava, né? Não imaginava. Eu pensei que ia falar assim, coloca a máscara, né? Não pode fazer isso com a máscara, né? Claro que são contextos e realidades diferentes, né? Mas eu senti muito isso, assim, da criança ela não conseguir se expressar mais com o corpo, né? Então, olha que isso é muito perigoso, né? Assim, o quanto essa criança ela está sendo moldada por esse evento, né? Esse evento que é o coronavírus, né? Então, identificar sintomas físicos que varia também conforme a faixa etária. Então, às vezes a criança ela vai sentir sudorose, né? Palpitação no corpo, dor de cabeça, né? Um pouco de fadiga, e daí a gente fala, opa, mas o que está acontecendo, né? Às vezes não é nem o Covid, mas é em relação à emoção, a esse sentimento, né? Então, como trabalhar isso também? Daí daqui a pouco eu trago uma estratégia, tá? Terceiro, tomada de consciência em relação ao sentimento. Então, se perguntar também nós professores, né? E as crianças também. Então, o que eu estou sentindo hoje? Estou sentindo um pouco de ansiedade. Mas o que é essa ansiedade, né? Em relação a tudo que está acontecendo. Então, vamos um pouco mais com calma, né? Vamos tudo mais com calma, ter um pouco mais de paciência, aquela música lá do Lenine, né? Ter um pouco mais de paciência. E é isso, nesse contexto, é ter um pouco mais, não é um pouco, é muita paciência, é ter bastante paciência, acolhimento, olhar para essa criança, se olhar também, né? Ter respeito, se respeitar, e com calma, tá? E com 4, notificar a família, né? Então, às vezes a criança tá lá, né? Não estou conseguindo identificar. A criança ela tá muito cabisbaixa, aquela criança que não era assim, e notifica a família, né? Olha, eu descobri que o Joaquim, ele não era assim, ele tá um pouco diferente, ele tá muito diferente. Então vamos notificar a família, né? Para que a gente consiga ajudar. Olha lá, a comunicação entre escola e família, né? Então buscar a ajuda de um profissional da área da saúde mental, né? Para que essa criança ela consiga, né? Solucionar esse problema ali, tá? Então, algumas estratégias ali na BNCC, que fala ali com relação às competências, né, socioemocionais. Então, tentar relacionar de forma direta ou indireta as competências gerais da BNCC, que nos dão enfoque às competências socioemocionais. Então, pode estar relacionada à realização de uma tarefa, ou principalmente na comunicação entre estudante e professor. Então, daí, modelo remoto e híbrido, né? Que tem criança aqui na sala e tem criança lá em casa. Daí a gente abre, né? A gente tem. Eu sempre tento. Às vezes a gente não tá bem, né? Daí eu entro lá e falo assim: oi, crianças, vamos para aula, né? Então, esse sorriso, essa espontaneidade, as crianças já ligam a câmera, elas começam a falar, então já gera esse conforto, sabe? Já dá um calorzinho no coração, assim, que as coisas estão bem, né? Que as coisas elas estão caminhando, né? Que nos dão energia, né? E energia e pensar nessa educação, né? Que nós estamos fazendo, estamos construindo, né? Então, a comunicação entre o professor e o estudante está na relação de empatia, então é pensar nessa questão da empatia também na comunicação, felicidade, autoestima, paciência, né? Então, ter paciência com a criança. Teve uma vez que eu fui fazer um trabalho era uma retomada, e fui lá e fiz uma produção de fanzine. Aí tinha uma criança que ela estava com muita dificuldade. Daí a câmera não estava ligando, o microfone estava baixo, estava tendo interferência. Ficamos 2 aulas só fazendo lá o fanzine. Daí chegou uma hora que eu falei assim, meu Deus, e isso a gente na sala de aula, a gente levaria 10 minutos. Então o tempo de aula também nos foi prolongado, né? Então daí fui lá e fiz com bastante paciência. Então é sempre retomar essa paciência, é a competência socioemocional, tanto paciência nossa e também com a da criança. E daí chegou que a criança não conseguiu fazer. Aí ele falou assim, professor, eu não consegui fazer, vamos deixar para a próxima? Vamos deixar para a próxima, então. Aí deixamos para a próxima, né? E daí a gente conseguiu depois que ele pediu uma ajuda dos pais lá, né? Então, paciência, né? Então, ter essa questão também do autoconhecimento,
gerar confiança na criança. Não, você vai conseguir, vamos lá, né? Tá difícil, mas vamos conseguir, né? Vai dar certo, né? Então, incentivar. Né? Então, responsabilidade. Agora, a questão da responsabilidade está muito maior, né? Então, ter paciência e responsabilidade. Então, agora a criança faz por si, lá na casa dela. Então, ter responsabilidade com a própria aprendizagem também, né? E essa autonomia de se fazer, né? De fazer por si mesma. A relação da criatividade, né? Então, estamos utilizar de todas as ferramentas que a gente tem, né? As ferramentas da tecnologia a todo o nosso favor, né? Então, tanto de comunicação, de acessibilidade, nas ferramentas para nos auxiliar na prática educativa, né, na prática na sala de aula, né? E eu acho que essa palavra, acho que todo mundo já está batido, né, para todo mundo aí, que é a questão da resiliência, né, de ser resiliente, né? Então, são essas competências socioemocionais é o que nos darão base para com que a gente consiga trabalhar de forma próxima na comunicação, nas estratégias, nos encaminhamentos, agora nesse novo contexto educativo. E, por final, a questão da motivação. Então, como motivar esse estudante, né? Pensando em todo o contexto que ele viveu, né? E está vivendo desde o ano passado, né? Com relação à nossa prática mesmo, né? Que é a sala de aula. Então, como motivar os estudantes em tempos de pandemia? Pode colocar lá no chat. O que vocês acham? Como motivar os estudantes em tempos de pandemia? Trabalhar com os gostos das crianças, né? Pegar um tema gerador, né? Como trabalhar como motivar os estudantes em tempos de pandemia. Daí tem aqui uma fala, que eu sempre falo também, né? Dentro lá da que a gente entende como metodologia ativa, desde que o estudante aprenda fazendo. Assim, seu processo descobrirá muito sobre o que é aprender, né? Então, a criança está tendo dificuldade. Então, ela está tendo dificuldade. Então, mas ela vai aprender também com essa dificuldade. Mas ela conseguiu. Nossa, gera uma emoção muito grande. Uma vez eu estava fazendo a mesma questão lá do fanzine, né? E daí a criança ela estava fazendo, não estava conseguindo. Daí eu estava pensando, meu Deus do céu, como que eu vou ajudar essa criança? E eu fui lá, calma, paciência, vamos fazer lá com calma, né? E daí a criança depois ela conseguiu. Meu Deus do céu, o sorriso abriu daqui até a orelha, assim, ó. E aquilo para mim foi o máximo, né? Porque ela aprendeu e descobriu o que é aprender no seu fazer, né? Então, desde que o estudante aprenda fazendo, né? Aquilo que eu falei lá no comecinho, todo mundo está no modo aprendiz, né? Não é se cobrar tanto, né? As nossas expectativas, elas estão altas, às vezes dá certo, dá muito certo, às vezes vai dar errado, mas vamos continuar que é errando, resolvendo esse problema do erro, aprendendo, e assim a gente vai seguindo, aos passos curtos, mas estamos caminhando, né? Então, desde que o estudante aprenda fazendo, assim seu processo descobrirá muito sobre o que é aprender. Né? Então, a motivação, eu tento sempre pensar dentro dessas estratégias. Né? Então, motivação deve ser interna. Né? Então, sendo assim, busca-se abordar os conteúdos a partir da cultura da criança, né? Aquilo que ela gosta, que são as brincadeiras, as interações que nos foi tirada, mas como interagir, né, nesse modelo remoto e híbrido. Né? Então, sugiro trabalhar com metodologias em que a criança faça por si mesma. E no fazer por si, ela vai aprender muito, tanto positivo quanto construtivo. E a gente vai, assim, construindo, tecendo junto, comunicando, conversando, né? Desenvolvendo o seu pensamento criativo, tá? Então, nesse fazer, a criança ela vai ativar lá o teu pensamento criativo, na questão da imaginação, ela projeta, faz. Deu certo? Não deu muito certo, vamos retomar, vamos fazer de novo. Deu certo agora, maravilha, né? Então, é preciso ter foco no processo e não mais no produto, ainda mais, né, nas artes, né? Eu trabalhei teatro, daqui a pouco eu falo um pouquinho. Trabalhei teatro nesse modelo híbrido e remoto. Daí eu fui lá e fiz grupos, né? E para quem estava aqui na sala e para quem estava lá no online. Daí a gente fez grupos. E daí fomos focar no processo. Olha o quanto as crianças vão aprender interagindo. Né? Então é possível que faça interações online. Né? Então ela vai aprender dentro desse processo de se reconectar com os seus pares, de ligar o microfone, de conversar, né? Porque agora a gente está exposto, né? A gente está se vendo também na câmera. Né? Então ela vai aprender nesse processo. E daí o final, que é o espetáculo mesmo da peça, né?
ele vai ser muito mais enriquecedor o quanto ela aprendeu, né? E não ali no finalzinho, né? Que é o produto mesmo, né? Que é o espetáculo fechado. Né? Então, esses dias o estudante falou assim: professor, gostei muito dessa atividade do teatro que a gente fez, o Boi Bumbá, né? Que agora trabalhando com cultura popular brasileira e também com relação à unidade temática ali, que é a festa junina. E daí a criança falou: professor, gostamos muito, a gente aprendeu demais nesse processo. Será que você pode repetir? Para mim, esse foi o melhor comentário de todos, assim, né? Porque a gente está vivendo nesse contexto e daí receber essas falas das crianças, assim, nos gera uma energia muito forte para a gente continuar, né? Segundo, descubra os interesses das crianças, né? Se a criança gosta de pintar, colorir, né? Um jogo, uma série, né? E trabalhar em cima disso, né? O que a professora Deise estava falando na live anterior, né? Terceiro, adote estratégias em que a criança faça por si mesma, né? Então, ela vai fazer ali, ela vai aprendendo, e a gente vai mediando isso, comunicando, né? E quarto, valorize a comunicação entre professor e estudante. Né? Então, sempre valorize a comunicação entre vocês e as crianças. Né? Então, se tem a oportunidade de falar, conversar, perguntar, né? Então, vocês vão descobrir, assim, que hoje eu conheço muito mais as crianças no individual, porque o foco de atenção nosso se centrou, porque, assim, se eu estou conversando, é que agora não dá, né, que a gente está na live, mas tem várias pessoas assistindo, e daí o microfone é aberto só para uma pessoa, né, porque senão fica um ruído muito forte. E daí nessa comunicação a gente consegue descobrir muito mais a criança, né? Então a gente vai descobrindo muito nesse processo, tá? Muito nesse processo. Então a importância da arte no contexto atual é oportunizar experiências, né? Diversas, em que o estudante consiga expressar e colocar a sua ideia no mundo, né? Então não deixar com que isso fique lá para trás, né? Mas que a gente consiga progredir e qualificar também, né? Então oportunizar experiências. Né? Então, o que eu consigo perceber, por exemplo, do ano passado para esse ano, é que o ano passado era sobrevivência e adaptação. E nessa adaptação, né, a gente estava aprendendo também. Estávamos aprendendo a mexer, manusear nas ferramentas, entender o que era esse modelo de ensino híbrido e remoto, né? E às vezes algumas experiências foi tirada. E a gente sente isso muito hoje, uma lacuna, assim, né? Uma lacuna no desenvolvimento da criança. Então, é oportunizar essas experiências, por mais que elas sejam longas, né? Então, hoje o planejamento que eu faço, de uma atividade que eu conseguia dar conta antes, hoje eu levo praticamente um mês, né? Um mês, 3 semanas, né? Ainda mais mesmo assim, é oportunizar essas experiências, né? Então, deixar um pouquinho aquilo que era aquilo do conteúdo, mas sentar naquilo que é o conteúdo central, daquilo que é importante para o momento, né? Que é olhar para essa criança, né, que está vindo, essa criança que sente, pensa, interage, expressa, né? Então, é promover essa oportunidade às experiências, tá? Então, eu trouxe aqui, falando um pouquinho mais ali da educação infantil, né? Como que eu consigo trabalhar o teatro na educação infantil hoje, dentro desse contexto, né? Então, trabalhar teatros de sombras, né? Então, expressão artística, musical e corporal, né? Daí projetando numa aula de 30 minutos de aula, né, no sentido assim de ter o foco da criança, né, o centro de atenção dela é reduzida, ainda mais agora, né? Então, trabalharemos ali então com os direitos da criança, né, então de brincar, explorar, expressar, tá? E os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, lá na BNCC, né? Então, expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura, escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. Parece ser das artes visuais, né? Mas a gente bebe das artes visuais no sentido de formas, né? De colagens e recortes, e trabalhamos também dentro do teatro de sombras, tá? Então, o que nós trabalhamos aqui no elemento, né, da linguagem teatral. Então, teatro de sombra, que a gente vai trabalhar a silhueta, a questão da ânimo, personagem e também a narrativa, né? Então, pensando agora em estratégias, né? Então, para quem no ensino remoto, para quem vai estar em casa e para quem vai estar na escola, e a gente ali, né? Na sala de aula e pensando na criança tá em casa. Então, eu abordei aqui em 3 momentos, então 3 aulas, né? Então, para falar sobre um objetivo do campo de experiência ali, objetivo de aprendizagem, vou pensar em 3 aulas, né? Perceba que algo que eu conseguia construir em uma aula, agora se estende para 3, né? Ou 3 momentos. Então, eu vou trabalhar ali as competências socioemocionais da criança, falando um pouquinho, olhando o cuidado ali porque a criança está sentindo, né? Então, eu vou trabalhar o livro O Monstro das Cores, né? Então, contar essa história, tá certo? Vamos passar aqui. Então, primeiro, compartilhar um vídeo
ou contar uma história, né? Contar mesmo ali na câmera, né? Então, mostrando as imagens, falando, conversando com as crianças. Segundo, utilizar o ClassDojo ou o Nearpod, tá? Então, aqui são duas ferramentas, né, que dão certo, tá? Quiser anotar aí depois e dar uma pesquisada, tá bom? Então, utilizar o ClassDojo ou o Nearpod, né, que são ferramentas que nos auxiliam no momento ali da sala de aula, tá? Então, para incentivar a participação da criança após a contação. Então, elas conseguem escrever, elas conseguem falar da pontuação, sortear uma criança para falar o que ela achou, né? Qual que é o sentimento, qual que é a cor que ela está sentindo agora com retorno às aulas, né? Então, é a cor vermelha, é a cor azul, né? E a gente consegue identificar ali o que a criança está sentindo. Às vezes a criança não consegue expressar, falar, verbalizar ali no momento, mas a partir de uma contação, de um fazer lúdico, né? Conseguimos identificar. Terceiro, realizar perguntas fechadas, né? Aquilo que eu acabei de falar. Então, escolha as cores que você tem mais sentido nesse momento, que não podemos sair de casa e nem ver os nossos amigos. Então, ele vai verbalizar, né? A criança vai verbalizar ali, professora, eu estou sentindo tal cor por causa disso e disso, aconteceu um relato assim na minha casa, né? Às vezes, dentro da casa aconteceu, né? De um falecimento de uma família, um amigo, né? Então, pode verbalizar ali e ela já vai estar expressando. E nessa expressão do falar, ela já vai estar, né? Se acalentando, né? Ela vai já estar tomando consciência sobre, né? Já lidando com esse problema, né? Então, ela já está expressando. E quarto, solicitar que deixe separado papéis, tesouras, papéis coloridos, cola branca, tesoura, cola e paleta de churrasco, que daí é a nossa prática, mais no sentido do fazer, que vai trabalhar a linguagem visual, mas também do teatro, né? Então, perceba que nesse momento, né? Então, eu vou contar lá tanto para quem está em casa, quanto para quem está na escola, né? Então, nós vamos aprender, gente. A gente vai aprender a fazer isso, né? A gente está vivendo o que é esse ensino híbrido e remoto. Nós estamos fazendo isso acontecer agora, né? Daí, no segundo momento, então, retomar a história pontualmente, falando sobre as cores, falar o que eles estão sentindo, né? O que eles estão sentindo hoje, estão melhor do que estavam sentindo na aula passada. Então, solicitar para que os estudantes escolham as cores dos papéis conforme o sentimento. Então, lá, o Joaquim está sentindo a cor preta, né? De repente, pode associar em relação ao luto, né? Então, perceba que ali a gente já consegue trabalhar uma questão emocional da criança. De repente, notificar a família, olha, aconteceu alguma coisa na família, né? O Joaquim, ele expressou assim, assim, assado. Comunicação entre escola e família, né? Numa atividade, né? Numa atividade. Então, solicitar para que os estudantes escolham as cores dos papéis conforme os sentimentos que tem mais sentido no momento. Terceiro, utilizar a ferramenta Wordwall, né? Então, quiser anotar ali também, é uma ferramenta que nos ajuda no momento ali da prática, tá? Que é uma roleta. Então, daí eu vou girar a roleta, vou escrever diferentes formas e tamanhos, né, para que as crianças consigam procurar em casa. Então, daí quem está na sala de aula pode procurar no estojo, ou inclusive fazer uma atividade mais para fora da sala, com que ela consiga levantar um pouquinho da cadeira, expressar um pouquinho, chamar lá auxiliar, de repente, se puder. Ó, agora as crianças vão procurar diferentes objetos lá fora, tá? Vamos dar um ar aqui, eu consigo dar um foco de atenção maior para quem está em casa, né? E peço para que as crianças retornem com o objeto, né? E em cima do papel, ela vai capturar só a silhueta peça para que as crianças contornem o objeto em cima do papel, capturando somente a silhueta. Faça em todos os objetos coletados e depois você corte. Trouxe um exemplo. Bruce, se você puder me maximizar ali, né? Ó, então aqui a criança foi lá e escolheu a cor preta, né? E daí aqui eu trabalhei, por exemplo, com a mão, ó. Então fiz aqui a mão, né? Ó, fiz aqui com a mão, tá? E daí foi lá e recortou e ela fez um personagem, um monstro, né? Aqui nessa estratégia, eu estou falando mais sobre os objetos, né? Então, vou mostrar aqui. Então, aqui com a silhueta. Então, a criança foi lá, recortou a silhueta, ó, não, aqui é uma banana, né? Foi lá e colocou aqui a silhueta em cima, daí a gente recorta, né? E daí aqui vai virar um personagem também, né? Então, nesse faz de conta aqui, nessa questão da ludicidade, conseguimos trabalhar muitas questões também, tá? E por final, né, elas vão montar lá, então recorta, né, até aqui, daí recorta aqui, daí vai montar, e nesse montar, né, ela vai descobrindo, vai saindo formatos de alguns personagens já, né? Então eu trouxe aqui, ó, a minha tartaruga. Então aqui é uma vasilha,
né? Aqui é uma banana, né? Um objeto de banana, e aqui é a colher de pau, né? Que eu fiz uma tartaruga, né? Uma tartaruga. Daí aqui atrás eu fiz uma forma mais articulada. Não sei se dá para ver, pessoal. Ó, então aqui é uma forma articulada, né? Aqui. Então daí aqui ela pode projetar lá na sombra e de repente contar. Deixa eu afastar mais. Não dá para ver, né? Aqui contar uma história, né? Tá certo? E no último momento da aula, né? O último momento da aula, ela pode fazer ali um momento de compartilhar com as outras crianças, né? Então, peça para que as crianças compartilhem os personagens criados, atribuindo características de nome, onde mora, o que gosta mais de fazer, né? O que esse personagem tem mais sentido, o que o personagem faz que o deixa muito feliz e também profundamente triste, né? Então, ali já trabalha também a questão da competência socioemocional e a criança vai estar expressando, né? E, por último, finaliza o trabalho reforçando a importância das crianças identificarem e verbalizar os sentimentos para os responsáveis, né? Então, nesse faz de conta, ela vai estar trabalhando também tanto a linguagem teatral, a linguagem visual, né? E também ali o que ela está sentindo, né? Pensando lá nas questões emocionais da criança. Agora, pensando para quem no híbrido, né? Pensando quem está no híbrido. Então, o que a gente consegue fazer também, então, é para pensar para quem está em casa, em uma aula, antes da interação assistir um vídeo, né, da contação de história, né? Então, na primeira aula, elas vão assistir o vídeo, e para quem está na escola, né, vai fazer a parte criativa, que é de criar, construir, ir lá procurar os objetos, fazer o manuseio, porque assim a gente consegue dar um foco maior de atenção para quem está na sala de aula, né? Para quem está na sala de aula. E daí, enquanto quem está lá em casa, né, eles conseguem assistir o vídeo, sendo de atenção das crianças, trabalhando a questão de responsabilidade e autonomia, né? Vai estar lá assistindo o vídeo, né? Então, sempre peçam auxílio novamente, né? A questão da comunicação entre a escola e a família, né? Dos responsáveis acompanharem, né, as crianças em casa. No segundo tempo da aula, daí quem está na escola assiste o vídeo, né? E daí os professores conseguem dar um foco maior de atenção para quem está em casa no fazer, no construir, né? Então, inverte. Sempre trabalha nesse processo de inverter, né? E, por último, um encontro com todo mundo junto, né? Com todo mundo junto dali, né? Que daí é o presencial e para quem está em casa. Daí cada um pode trazer o que fez, compartilhando na frente da câmera, explicando um pouquinho o que aprendeu, por que fez esse personagem, como que fez, né? O que estava sentindo no momento, né? O que esse personagem está sentindo também, né? Então faz essa questão da exposição, né? De expor o trabalho que as crianças fizeram, tá? Pensando agora uma estratégia para o ensino fundamental, né? Nos anos iniciais, né? Então também com relação ao teatro, tá? Então vai trabalhar a questão da dramaturgia, que é a escrita de um espetáculo, né? Escrita com falas, nome de personagens, identificando lá unidade de tempo, ação, espaço, né? Então, o elemento da linguagem, né? A gente vai trabalhar os elementos dela, que é a dramaturgia, processo de criação, que é o fazer, né? E os processos e contextos, né? Então, dentro dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, né, da BNCC, vamos trabalhar explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos cênicos, né? Então, figurino, adereço, cenário, iluminação e sonoplastia, e reconhecer seus vocabulários, né? E entre outros objetos e desenvolvimentos também aqui, conforme as nossas aulas, né? Então, por exemplo, essa é uma prática que acabei fazendo esses dias atrás, que se fosse no presencial, duraria em torno de 3 semanas. No virtual acabou durando um encontro de 5 encontros para mais, né? Então, perceba que o tempo de aula também, ele é curto, né? Ele é muito curto, então pensar de forma mais objetiva ali, né? Conforme a gente estiver fazendo o nosso planejamento, tá? Então, pensando no modelo híbrido, né? Então, para quem está em casa e para quem está na escola, né? Então, o primeiro momento, eu vou fazer o quê? Vou explicar, né? Eu vou explicar lá o que é dramaturgia, o conceito de dramaturgia, mostrar um vídeo de apreciação, né? Que eu posso pegar no YouTube, né? Daí, lá o professor criativo, né? Então, vou utilizar infinitos recursos e ferramentas para dar conta desse conteúdo, né? Segundo momento, então, para quem está em casa, né, pensar que eles vão escrever a peça, né? Então, eles podem escrever tanto online quanto no papel, né, no caderno. Quem está na escola vai fazer um processo de improviso, né? Vai improvisar a partir de um tema, né?
pensando lá no distanciamento físico, né? Então, colocar umas fitas que demarquem o espaço, né? Então, o tema pode ser o próprio contexto pandêmico, né? Ou pode ser algum tema motivador da criança, que ela gosta, né? Pensando lá na motivação do estudante, né? No terceira aula, para quem está em casa, já finalizou aqui a escrita. Pode ser que ela finalize na primeira, mas também pode ser que estenda isso. Né? Daí eu vou duplicar essa aula aqui, tá? Pensando lá para quem está em casa, vai daí criar, né? Vai criar ali. Daí eu posso criar uma sala, né, no Google Classroom, né? Uma sala de duplas, né? Criando grupos ali dentro dessa ferramenta. E para quem está na sala de aula, daí vai sistematizar. Por que isso? Porque daí assim eu consigo dividir o meu centro e meu foco de atenção, né? Então, pensando para quem está na sala, vai sistematizar, vai escrever aquilo que improvisou, criando na cena aqui na aula anterior. Daí, no quarto, projeta-se um ensaio, né? Um ensaio aqui entre as turmas, e no final daqui eles podem fazer uma grande apresentação. Né? Então, são desafios? É desafiador. Dá certo, pessoal. Dá certo, né? Então, é ter paciência, né? Ter paciência, resiliência, escutar a criança, né? Se escutar também, se permitir, né? Então, às vezes, a gente utiliza uma estratégia, pode ser que dê certo. Deu certo? Maravilha. Não deu certo? Tudo bem, né? Vamos saber lidar com essa expectativa também. E projetamos mais para frente, né? Continuamos na caminhada. Tem estratégias que dão certo, tem estratégia que tem que ser requalificado, né? Mas pensando aqui, então, em uma estratégia, né? Com que vocês retornem de uma forma mais preparadas, né? Nesse sentido aqui, tá? Então, vou passar aqui para frente, que o nosso tempo já está um pouquinho curto. Então, só para a gente ir amarrando e finalizando, né? Algumas dicas. Então, sempre pensar em continuidades, né? Então, pensar nessa criança que ela estava no ano passado, em um contexto que estava assistindo as aulas pelo YouTube, né? Entregava as atividades na escola, né? E algumas chegavam, outras não chegavam, né? Então, essa questão da comunicação entre escola e família, né? E daí, como pensar, né? Retomar lá algo que foi trabalhado no passado, que a criança, de repente, não aprendeu, ficou um pouquinho com essa lacuna. Então, é sempre pensar nessa questão de retomada e continuidade. Foco na aprendizagem, né? Então, aprendizagem tanto relacionada ao conteúdo, mas aprendizagem também no sentido de vivência, de vida, aquilo que nós estamos passando, né? Então, aprender com todas essas causas, esse evento, né? Oportunizar experiências, né? Então, ao invés de trabalhar com algo que seja mais escrito, né? Trabalhar com algo que parta da experiência, né? Experiência no sentido do campo de experiências, né? Tanto da educação infantil, mas também experiências estéticas e artísticas lá para a arte. E também uma forma de mensurar ou quantificar isso, né, é no foco na avaliação, né? Então, por mais que às vezes chegue uma nota, né, que não seja a realidade que a gente sabe do estudante, né, mas é algo que nos dê segurança, né, que nos gera um pouquinho mais de segurança e continuar esse processo o processo, né, de encaminhamento, né, nas aulas, é um pouquinho pensando nessa avaliação, né? Então, como eu faço essa avaliação hoje, né, nesse modelo que estamos vivendo? Como não ter interferências da família na avaliação que a criança está fazendo, né? Então, é o que nos dê um pouco de segurança em relação a se a criança está aprendendo ou não, né? E pensar em ferramentas que nos dê base, né, de quantificar esse processo, né? Ou também de escrita, né? Pensando lá, então, numa avaliação mais de processual, de escrita, né? Então, algumas dicas aqui para a gente pensar também, né? E construir isso juntos, tá? E, por fim, né? Pensar nesse professor criativo, né? Então, a gente pedia ajuda lá no PowerPoint, né? Para fazer um PowerPoint hoje, tem aqueles memes, né? Que o professor agora virou influencer, youtuber, e é basicamente isso. Né? Então, pensar nesse professor criativo em que a gente consiga utilizar de todas as ferramentas disponíveis com que a gente consiga fazer uma mediação, né? Facilitar ali o processo de ensino-aprendizagem para a criança. Então, é um processo agora, né? Por exemplo, a gente foi lá e aprendeu a usar essa ferramenta. Então, a gente também tem que entender que nós estamos nos familiarizando com uma ferramenta nova, né? Que nos gera tempo também. Né? Então, é entender também que agora estou aprendendo, né? Está todo mundo aprendendo. Né? Então, quanto mais ferramentas, né? Aplicativos, dispositivos que está disponível na internet, vai nos auxiliar, né?
para ter um pouco mais de qualidade, né, e base e confiança também no nosso trabalho, tá? Então, eu coloquei alguns aqui, tá bom? Para ajudar ali. Então, tem a ferramenta Wordwall, né, que tem roleta, fazer sorteios, Nearpod, né, que também é uma ferramenta que possibilita uma comunicação, uma interação maior entre a criança e o professor, tá? Então, o Paint, o ClassDojo, o Mentimeter, o Padlet, o Google Apresentação também, né? O YouTube, o Google Art and Culture, né? Para os professores de arte, né? Então, fazer, de repente, uma visita ao museu, né? Visitar ali o Kahoot também e o Canva, né? O Canva é mais para fazer essas apresentações, tá? Então, quiser tirar um print ali, tirar uma foto, né? Daí, quando estiver fazendo o planejamento ali, de repente, opa, vou procurar aqui, vou dar uma pesquisada aqui, como será que eu posso fazer essa estratégia, esse encaminhamento aqui, utilizando essa ferramenta, né? Então, são algumas ferramentas que a gente vai colocando dentro dessa mochila, né? Que a gente consiga trabalhar, né? E qualificar o nosso processo, tá? Alguma dúvida, algum comentário, pode colocar ali no chat, né? Tá bom? E também pode me mandar uma mensagem, né, nas redes, tá? Vamos construindo e conversando juntos também. Professor, aconteceu essa dificuldade lá comigo, né? O que será que eu consigo fazer? Então, pode me mandar mensagem no Facebook, no Instagram, né? Eu respondo, a gente vai construindo isso junto. Eu acho que a gente tem que trabalhar junto, né? É trocar estratégia, trocar experiência, ver aquilo que deu certo, aquilo que está sendo construído, e a gente se dar a mão uns aos outros e aí construindo isso juntos, né? Estamos juntos, estamos unidos, todo mundo junto, tanto a comunidade escolar, a familiar e a comunidade externa, né? E uma fala final aqui do Carl Rogers, né, que é de uma abordagem da psicologia, que isso me deu base, assim, para me entender e também de um conforto. Então, ao prosseguir os meus humildes esforços de criação, dependo numa grande medida daquilo que ainda não fiz e daquilo que ainda não sei e daquilo que ainda não fiz. Então, ao prosseguir meus humildes esforços de criação, no criar, dependo numa grande medida daquilo que ainda não sei e daquilo que ainda não fiz. Queria agradecer, então, imensamente, tá? A professora Renata Kloss e a coordenadora Joelci, né, de oportunizar esse momento de troca com vocês, tá bom? E gratidão também a todas e todos os professores do município de Fazenda Rio Grande, né? Então, um hashtag ali, né? Então, por um mundo melhor, né? Por um mundo que a gente consiga sair dessa pandemia melhor, né? Como seres humanos melhores, né? E não retroceder, tá certo? Então, vamos todos juntos e juntas aí construir uma educação de qualidade. Contem comigo, pessoal, tá bom? Então, eu sou o professor Júnior, né? Ator em mil utilidades no momento, e eu falo sempre assim, que estar aberto às experiências, encontros e trocas é o melhor currículo que um ser humano pode ter, tá? Então, eu tenho um canal no YouTube que tem uns vídeos lá que fala sobre estratégias, né? Algumas atividades também em relação ao teatro, e também tem ali o meu Instagram para qualquer dúvida, fico à disposição de todo mundo. Tá bom? Então, quero agradecer imensamente, né, o professor Júnior por ter disponibilizado o seu tempo, né, de ter nos doado o seu tempo, né, que a gente sabe que nosso tempo está bem corrido, né, com todas as ações que vemos desenvolvendo, né, e corre com escola, com casa, com família, né, então a gente está bem, sou bem agradecida pela sua disponibilidade, né, e que nos atendeu assim prontamente, sem dizer não vou, vou pensar, nem pensou, né? Simplesmente se entregou, se jogou e veio com a gente nesse webinário que está sendo maravilhoso. Então, quero agradecer muito a sua presença, né? A todos os participantes que estamos aqui, né? Todos os professores que estão colocando ali, eles adoraram a palestra, estão colocando, o professor arrasou. Pessoal, sigam o Júnior, ele tem várias coisas lá no Instagram, ele tem Facebook, então sigam lá o Júnior Obata, né? E deixo aqui minha gratidão mesmo pela sua disponibilidade, né, trouxe esse momento de reflexão, de como a gente está abordando o retorno, né, a volta com as crianças, de como está trazendo a família mais próximo, né, então quero agradecer muito a sua fala, contribuiu demais com o nosso trabalho, nos fez refletir muitas coisas, né,
e pensar num novo tempo, né? Dentro dessa educação. Como que a gente pode estar abordando, né? Trazendo as artes, né? A arte visuais, a música, né? A dança, o teatro, né? Principalmente o teatro, que foi o seu tema aqui que você nos trouxe, né? Como articular esse dentro da escola e fora da escola, né? Como trazer essa visão, né? Do trabalho contínuo e híbrido, né? Então, eu quero agradecer muito, muito, muito a sua parceria com o nosso município, viu? Eu que agradeço, Josi, agradeço a todas as professoras e professores, né? Contem comigo. Eu falo que essa relação do ensino híbrido e remoto tá lá nos livros, né? Tá na pesquisa. Mas nós, professores e professoras, que estamos fazendo o ensino híbrido e remoto. É a nossa realidade. Sim. E a gente tem que estar todo mundo muito junto, acolhendo, né? Ajudando uns aos outros. Porque só ajudando uns aos outros que construiremos um mundo melhor e um mundo mais humano, um mundo mais sensível, que é o campo da arte, e assim como a sensibilidade. Tá bom? Contem comigo, tá? E muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço o José também, nosso intérprete, está aqui pertinho, né? Um abraço a todos, fiquem com Deus. E não esqueçam, à tarde nós temos mais 2 lives aí, tá bom? Adeus a todos, um abraço a todos. Tchau. Tchau.